igreja pode se assentar. Quero saudar a amada congregação com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também queremos saudar você que nos visita, dizer que você é muito bem-vindo a estar no nosso meio, não apenas hoje, mas também nos próximos domingos. E ficamos muito felizes de poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. Então, eu quero chamar você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez em 2 Samuel, capítulo 22. E com a graça de Deus nós vamos finalizar hoje esse grande cântico do rei Davi. Como já vimos também, de maneira organizada, foi posto no Saltério, no Salmo 18. Mas hoje nós vamos ler o verso 29. E mesmo que expondo até o fim, nós vamos ler apenas o verso 29 e os 50 e 51 nesse momento. Então, preste atenção na leitura da palavra do Senhor. É a voz do nosso Cristo a nós nessa manhã. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Verso 50. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao teu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Vamos orar. Estaremos também essa semana orando pela família de Sabrina, Luquinhas, Davi, Wendel. Então esteja atento a interceder por esses irmãos também. Vamos orar? Bondoso Deus, queremos render graças ao Senhor pela tua palavra e também, Senhor Deus, confessar que confiamos apenas no teu Espírito para nos guiar à correta interpretação das tuas sagradas letras, bem como, Senhor Deus, para aplicar ao nosso coração aquilo que a tua palavra intenta falar conosco. Por isso, Pai, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver, dá-nos, Senhor Deus, um coração contrito para recebermos a tua palavra, sabendo, Pai, que nela nós temos a vida eterna. Que o Senhor seja comigo, seja com cada irmão aqui, bem como, Senhor Deus, nós rogamos pela vida da nossa irmã Sabrina, a sua família, Lucas, Davi, bem como seu esposo, Wendel. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor complete a obra que o Senhor já iniciou nessa família. E que o Senhor os conduza de maneira irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que o Senhor seja adorado na vida deles e que essa igreja possa ser útil nas suas mãos a serviço dessa amada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muitos são os que chegam ao final da vida com a sensação de vazio e derrota. Diante da fraqueza física, da alma cansada e da realidade da morte e dúvida do que está por vir, isso não é tão incomum assim. Terminar os dias sem esperança. Vem que seus esforços não foram suficientes. Pessoas assim percebem nesse momento final que o trabalho não evitou esse estado, essa circunstância de fim de vida. As experiências, sejam as melhores ou as piores, culminam
nesse momento final. E a falta de sentido bate no peito, e qualquer sorriso é mera tentativa de evitar mais um encontro com a realidade. Mas se você gosta de poesia, ou já apreciou alguma poesia, poetas, normalmente, eles não fogem tanto dessa realidade. E talvez, por isso, é que entregam produções tão autênticas e precisas sobre nossas necessidades e carências. Recentemente, eu li um soneto que representa a profunda depressão de uma alma sensível à sua depravação, bem como à carência de um poder redentor. Escute esse pequeno soneto. Acordo e sinto o escoamento das trevas. Ainda não é dia. Quantas horas? Quantas horas negras nós passamos nesta noite. Que visões você teve, coração? Caminhos trilhados. E pela demora do raiar da luz, ainda mais há a fazer. Afirmo isso com provas. Mas quando falo de horas, quero dizer anos, quero dizer a vida. E meu lamento é um clamor que se repete sem fim, como letras mortas, enviadas àquele querido que, infelizmente, vive distante. Estou perturbado. Meu estômago revira. O decreto divino mais profundo para mim tem um gosto amargo. Este gosto sou eu mesmo. Ossos em mim formados, enchidos de carne, sangue transbordante de maldição. O fermento espiritual azeda a massa parada. Vejo que os perdidos são assim mesmo. E seu flagelo será como eu sou o meu, o próprio eu suado, mas pior. Hopkins, com essas palavras, ele confessa quanto é azeda a falta de sentido no encontro com a realidade. Como apresenta o seu anseio por redenção. A poesia do final da vida do rei Davi é exatamente o oposto do que acabamos de ver aqui. Davi enxerga Deus intervindo redentivamente, não apenas na sua história particular, pessoal. Temos aqui em mãos o ápice da história de Davi e ele vê sentido nisso tudo. E seu coração está cheio de esperança. Na parte 3, a qual nós meditaremos hoje, temos uma forte teologia messiânica redentiva a ser percebida. Bem como vemos o autor fazer retornos a pontos da fé já expressos aqui nesse cântico, o que nos indica onde nós encontramos a relevância da mensagem deste cântico. Portanto, na sequência do texto, eu quero pensar mais sobre o Deus que intervém, destacando que Deus intervém na sua igreja, pois Ele é o nosso capacitador. Olhe de novo comigo os versos 29 ao 43. Olha o que diz o texto. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das forças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu.
Alongaste sobre meus pés o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Davi, ele reconhece que o sucesso da sua vocação, já inclusive cantada em parte nos versos anteriores, não aconteceu por qualquer habilidade pessoal, mas o contrário. Ele vê a mão capacitadora de Deus em tudo. Olha que interessante, o verso 29 diz: és a minha lâmpada. De Graaf, comentando sobre isso, ele ressalta que os israelitas chamavam e clamavam a Davi como a lâmpada de Israel. Você pode ver isso lá no verso 17 do capítulo anterior. Mas olha o que Davi faz aqui. Davi, no fim da vida, ele recusa-se a ser a fonte de luz. Ele devolve o título a Deus. E é bom pensarmos assim, é bom entendermos dessa maneira, pois o foco do cântico aqui é sobre como o Senhor nos capacita para toda boa obra. E isso começa na nossa mudança e disposição interior, que nós já vimos anteriormente, quando falamos sobre o nosso Deus, que é o recompensador. E ele continua nesse mesmo verso a dizer: o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Nossas trevas, sejam as interiores, sejam as exteriores, representadas tanto pelo pecado como os inimigos, são dissipadas quando Deus ele decide brilhar sua graça sobre nós. E é nisso que nós vemos a confissão do rei. Por isso aprendemos aqui que não há bons resultados em nosso exercício vocacional sem que primeiro nós sejamos agraciados por Deus para as nossas batalhas. E é interessante o modo como o rei ele intercala sua confissão e os seus atos de bravura no exercício de sua vocação. Observe, por exemplo, no verso 29, como nós temos aqui, ele faz uma confissão. Ele olha para Deus e diz: Deus é a minha lâmpada. É Ele quem faz isso por mim. Mas quando nós vamos para o verso 30, você vai notar que ele fala de um ato de bravura, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Mas brevemente ele já volta para a sua confissão. Dos versos 31 a 33, nós vemos Davi dizendo mais uma vez o que Deus é para ele. Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E também, logo após o verso 33, ele mais uma vez relembra e rememora os atos de bravura que Deus concedeu a ele. O ofício de Davi era de governar, sim, mas desde sempre Davi se apresentou como um guerreiro e a liderar guerras. E por isso notamos aqui uma densa concentração de metáforas militares e físicas. Vamos ver algumas. Por exemplo, imagens de agilidade e força que o rei remonta nos versos 30 ao 35. Davi fala em correr contra uma tropa, saltar muralhas, ter pés como de costas, ágeis para escalar rochedos e braços que envergam um arco de bronze.
Mas o que está aqui em foco e que nós não podemos perder de vista é que o vigor de Davi, embora real, porque de fato era um guerreiro exemplar, e tanto é que muitos o seguiram, era um vigor, uma habilidade infundida por Deus. Mas ele também olha para a proteção de Deus em movimento na sua vida. Os versos 36 e 37, nós vemos que Deus não apenas lhe dá o escudo da salvação, mas alarga o caminho para os seus pés, para que os seus tornozelos não torçam. É a providência divina agindo nos mínimos detalhes do campo de batalha, do guerreiro, mas na vocação do crente também. Olhe, por exemplo, para uma mãe. Seu campo de batalha é a rotina. Noites mal dormidas, o cansaço extremo e o desafio diário de discipular os filhos. Quando Davi fala em correr contra uma tropa ou saltar muralhas, nós podemos olhar para essa mãe e vendo ela superando a exaustão para dar conta de todas as demandas do lar. Seus braços, muitas vezes até fracos, porque nem tempo para ir para uma academia ela tem, sustentam a sua casa como quem enverga um arco de bronze. E se ela não desaba em meio ao processo, é porque o Senhor lhe dá o seu escudo e alarga o seu caminho sobre seus pés, infundindo paciência e vigor sobrenaturais, onde a força humana já havia acabado. E talvez você pare e diga: essa não sou eu, pastor. Mas olhe também para um homem. Olhe para um homem tentado à ociosidade e também tentado pelo medo. Muitas vezes, a pressão de prover, de liderar e de assumir responsabilidades parece uma tropa. Imagina como que uma inimiga pronta para esmagá-lo. O medo do fracasso se torna como uma muralha que o faz querer recuar para o conforto, para os entretenimentos, para a preguiça. Mas quando esse homem se submete a Deus, o Senhor faz saltar a inércia. Deus fortalece seus braços para envergar o arco do trabalho duro e disciplinado. Ele descobre que não precisa ser autossuficiente. O Senhor alarga os seus passos, para que ele não tropece de volta na covardia, dando-lhe a coragem divina para enfrentar a vida como é, de maneira agradável ao Senhor. É por isso que o cântico do rei é tão importante para a nossa liturgia diária, bem como para o nosso culto. Pois há bons resultados para os que de boa disposição de coração se apresentam em conformidade com este cântico. As últimas metáforas militares usadas por Davi, elas nos conduzem ao resultado dessa capacitação divina. Os versos 38 ao 43, os inimigos da nossa alma, o pecado, o mundo, o diabo, se veem como os inimigos de Davi. Davi, no verso 38, ele mostra seus inimigos derrotados. No verso 39, ele mostra seus inimigos aniquilados. No 40, ele fala que eles são submissos. No 41, ele fala que eles estão amedrontados. No 42, Davi olha para esses inimigos e os vê sem ter socorro oportuno. E ele fecha esse grande bloco mostrando que todos esses inimigos estão humilhados. Uau, pastor! Eu posso fazer tudo isso? Não.
Cristo já fez isso ao subir naquela cruz. Ele morreu pelos seus pecados e matou a morte. Ele ressuscitou da sepultura e garantiu a tua e a minha vida eterna. Muitas vezes a nossa força, ela se acaba e por vezes nós vamos nos encontrar abatidos. A coragem se dilui em covardia, mesclada com autossuficiência, resultando em ociosidade e em autoindulgências. Ou seja, eu e você cedemos facilmente aos próprios desejos, aos nossos apetites e paixões, em busca por conforto, justificando as próprias falhas e fraquezas, em vez de combatê-las aos pés do nosso Senhor. Ao tentarmos andar na força dos nossos braços, nas capacidades especiais que temos para planejar a vida e fazer com que ela dê certo. Você ainda quer confiar nessa sua percepção desviada? A sua percepção desviada daquele que é o autor e consumador da fé é quem faz com que eu e você sintamos profunda angústia e descontentamento. Isso te faz pensar que o problema está nas coisas, o problema está nas pessoas, o problema está nas circunstâncias. Dessa feita, eu e você podemos facilmente estar diminuindo nossa confiança em Deus e deixando a prática da oração bíblica, da confissão de verdades que realmente animam e revigoram a alma para o exercício de nossas vocações concedidas pelo Senhor. E é por isso que eu quero, nesse primeiro ponto, lhe chamar a ver o Deus que intervém na sua vida, na vida da sua igreja, nos capacitando para toda boa obra. A capacidade do cristão não começa no seu treinamento diligente e na sua preparação esforçada. Todavia, começa na sua dependência de Deus em oração, confiando na obra de Cristo. Talvez nessa manhã você seja cansado ou cansada de lutar numa rotina que lhe desgasta na sua vocação materna. Ou talvez você esteja exausto com os frutos do seu descontentamento, provocados por aquela mesmice do teu ofício, do teu trabalho, dos teus estudos. Por isso eu quero conduzir sua atenção ao último destaque do nosso cântico. Pois o Deus que intervém na sua igreja, além de ser o nosso refúgio, além de ser o nosso consolador, além de ser o nosso recompensador e o nosso capacitador, Ele é também o nosso redentor. Olhe de novo para o texto comigo, a partir do verso 44. Que o rei, ele canta assim: das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram esfavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa da benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. O foco que eu quero perceber aqui ao final dessa canção é que esse foco está numa pessoa, o ungido,
o escolhido de Deus para ser o mediador entre o povo e Deus, de modo que esse povo seja dirigido no reino e ao reino. Duas dimensões fundamentam o anseio do cântico, aqui nessa parte final. Primeiro, uma dimensão histórico-pactual. Está aqui dos versos 44 ao 46. E a segunda dimensão que eu quero perceber com você é essa dimensão orgânico-consumadora, dos versos 47 ao 51. Eu quero explicar isso aqui melhor. Davi, como o rei ungido que sofre perseguição, é libertado por Deus e exaltado sobre as nações, como nós vemos aqui no verso 44. Isso se enquadra na história da redenção como uma prefiguração clara de Jesus Cristo, o filho de Davi, que desceu às dores da morte, foi ressuscitado e estabelecido como cabeça sobre todas as nações da terra. E eu quero notar isso com você, primeiro porque há uma dimensão histórico-pactual aqui. Ou seja, em primeiro plano, isso aqui diz respeito à execução imediata dos propósitos de Deus na história de Israel e a expansão da teocracia terrena sobre o reinado de Davi. Os termos aqui, cabeça das nações, no verso 44, e me servirão, nos versos 45, falam dessa expansão universal do reino de Deus. Eles descrevem Davi dominando povos vizinhos. Contudo, há uma ressalva aqui que eu e você precisamos entender sobre esse domínio. Teologicamente, essa vitória não é um imperialismo humano, como nós vemos em guerras que buscam subjugar outros povos com fins econômicos e de supremacia étnica. Aqui o que está posto é o mandamento cultural e redentor sendo retomado. O governo de Deus, o reino dele, rompe as fronteiras de Canaã. Davi, como mediador temporário, ele prefigura a vocação dos gentios. A palavra cabeça aponta inescapavelmente para a soberania cósmica de Cristo, que não reina apenas sobre a igreja. Preste atenção nisso aqui. O Israel espiritual. Mas ele subjuga e governa todas as esferas da criação e das nações. Nos mostra que o que está em curso aqui é a palavra redentora. E aqui nós temos alguns testemunhos a serem lembrados nas próprias Sagradas Escrituras, que todas as histórias são unidas em uma só e lançam luz em nossas trevas, no nosso desconhecimento. Eu não posso aqui começar por um recorte lá desde o início, porque senão levaríamos muito tempo. Mas eu posso muito bem iniciar olhando para essa unidade da história de Deus, onde Deus está agindo na história pactualmente, a partir de Abraão. É lá que nós começamos aquela nação, Israel, sendo chamada em Abraão, em Gênesis 12:3, e que diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías, um dos grandes profetas, no capítulo 55, verso 5, ele diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, de uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E Paulo, fazendo um salto agora bem grande, lá para o Novo Testamento, em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, que também estamos passando por ele em uma exposição com o pastor Sérgio, nos diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vemos as próprias Escrituras testemunhando
sobre essa dimensão de que Deus está agindo redentivamente na história através de pactos. E há evidências desse governo de Deus pactual do seu reino. No próprio livro, no próprio cântico, ele fala sobre estrangeiros, gentios, grupos diversos buscando a fé verdadeira. Como, por exemplo, no verso 44, o povo que não me conhecia me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, no verso 45. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, no verso 50. Mas nós podemos olhar essas evidências acontecendo tanto na história, mas projetando isso para algo além, mais à frente. Zacarias 8, versos 22 e 23, nós vemos que muitos povos, essa profecia, ele diz: e poderosas nações vão buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e vão suplicar o favor do Senhor. E a imagem que Deus dá a Zacarias é muito legal. Porque ele diz que naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que interessante, irmãos. O que está acontecendo na história? A história de Deus, ela está cumprindo com tudo aquilo que ele prometeu. E nações, línguas diferentes, tribos se aproximando, chegando a Cristo. Filipenses 2, versos 10 e 11, cântico dos mais belos do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo retrata, ele finaliza o seu cântico falando exatamente da consumação dessa profecia. A sujeição histórica dos reis pagãos a Davi atinge essa consumação cósmica na exaltação de Cristo. Porque ele diz lá: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Poderíamos citar muitos outros textos, mas nenhum, para mim, também é tão significativo como um ato redentivo revelador nas Sagradas Escrituras, como que acontece em Atos, capítulo 15, quando o primeiro presbitério é montado e ali está se discutindo sobre a necessidade da circuncisão. E Tiago argumenta que a conversão dos gentios cumpre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Para que, ele diz, o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Sobretudo, querido irmão, Davi crê na principal evidência do estabelecimento do governo de Deus. E isso nos leva à segunda dimensão. Essa segunda dimensão orgânico-consumadora. Dos versos 47 a 51, eu quero perceber alguns termos que nos fazem entender que Deus está levando toda a história para aquilo que é o ápice da sua revelação e do seu pacto. Davi, ele fala no verso 47 sobre a minha rocha, a rocha da minha salvação. E essas duas expressões, elas formam base imutável da aliança redentora que Deus fez com a sua igreja. Veja, a rocha, no texto original lá do hebraico, não é apenas um lugar de esconderijo físico. Davi aqui não está apenas remontando a caverna de Adulão, por exemplo, onde ele ficou escondido por dias, por meses dos seus inimigos. Mas o símbolo máximo da legalidade e estabilidade do pacto. O termo unifica a promessa de Deus e a proteção. Mas talvez você também possa se perguntar, mas não foi a dinastia davídica, na figura de seus descendentes, que quebraram essa aliança? Se o rei humano falha e se a dinastia vacila, como ocorreu na história de Israel, a rocha da salvação
permanece inabalável. E é isso que Davi está enxergando. Portanto, essa rocha é, em última instância, a fundação sobre a qual Cristo edifica a sua igreja, impossível de ser destruída pelas ondas da morte, que Davi começa a enxergar no início do seu cântico, no verso 5, na qual nós exercemos nossas vocações e que somos capacitados e em quem nós encontramos o propósito superior para nossas histórias. Somado a isso, eu quero perceber com você os termos que Davi continua escrevendo em seu cântico. Ele fala no verso 50, te louvarei entre as nações, o que diz respeito à adoração corporativa e missional. O verbo louvar associado a entre as nações é um paradoxo histórico, se olharmos apenas para o indivíduo Davi, que nunca foi um missionário itinerante pelo mundo. A ideia aqui é o princípio da solidariedade corporativa, que você pode, assim como eu encontrei em Gerardo Voz e Van Groningen. O rei e o seu povo são um só, em outras palavras. Preste atenção nisso aqui. O mediador testifica a glória da aliança diante do mundo caído. Portanto, quando Davi canta no verso 50, que louvará a Deus entre as nações, ele não fala de uma ação isolada de um cidadão comum. Não é ele cumprindo isso cabalmente. Mas ele está falando como cabeça da comunidade pactual, cuja voz ecoa e representa a voz de todo o povo de Deus ao longo das eras. Quando a igreja, o corpo de Cristo, por exemplo, prega o evangelho às nações hoje, é o próprio Espírito de Cristo cantando louvores ao Pai através de sua descendência. O Antigo Testamento já trazia a semente escatológica da grande comissão. É isso que nós estamos vendo aqui. Por isso, o verso 51, ele fecha o cântico com toda a verdade e teologia do pacto encapsulado. Os termos aqui, benignidade, ungido, posteridade, para sempre, nos apontam, então, a consumação escatológica no Messias definitivo. E aqui é o ápice, o clímax absoluto do texto. A benignidade é a lealdade infalível da aliança de Deus. Ela não repousa sobre Davi, sobre um mérito moral, mas por causa da graça eletiva. O termo ungido revela o instrumento oficial dessa graça. Davi possui a unção, mas a sua imperfeição, ela exige alguém maior do que ele. E o termo descendência, conectada ao texto de Gênesis 3,15, falando da semente da mulher, projeta, então, a nossa atenção para uma consumação final. A expressão para sempre aniquila qualquer interpretação puramente histórica desse texto. Dinastias terrenas caem, mas o governo messiânico de Cristo Jesus é eterno. Tudo culmina nele, a semente incorruptível que unifica o reino e o pacto eternamente. O testemunho das Escrituras é muito claro. E um texto que fala disso, como Romanos 15:9, funciona até como uma chave hermenêutica para esse texto. O apóstolo Paulo cita textualmente esse texto do verso 50, que faz base para o que nós estamos vendo aqui no verso 51. Para provar por que Cristo salvou os gentios. E se você observar em Romanos 15, diz assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te confessarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Paulo enxerga que o Espírito de Cristo, agindo na igreja, cumpre o voto de Davi neste cântico. O cume da história de Deus.
onde nós vimos aqui a igreja dos céus cantando o cântico ao Cordeiro. Em Apocalipse 5:9, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes. Veja bem, irmãos, Cristo Jesus é o sentido de toda a história. Por isso, o cântico celebra o Senhor e o seu supremo propósito de salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Davi viu que o fim e propósito de toda a história, incluindo a dele, a minha, a sua, está no Deus que é o nosso Redentor. Por isso que eu quero chamar você a ver o Deus que intervém na sua vida, na sua história, na história da sua igreja, nos capacitando para toda boa obra. E talvez hoje seja o dia para você encontrar descanso na sua luta de fé. E talvez você esteja travando sem ninguém saber. E talvez o que esteja faltando para você encontrar sentido para a sua história, a pecinha que faltava no seu quebra-cabeça, foi dita aqui essa manhã. Se Davi estivesse aqui, é possível que ele olhasse para você que está nessa luta de fé e dissesse: ei, você ainda não consegue ver? O mesmo que me deu grandes vitórias foi o que venceu o pecado lá na cruz. Você não precisa seguir como inimigo de Deus daqui para frente. Isso não vai acabar bem para você. Coragem, homem. Arrependa-se dos seus pecados e venha servir o Filho de Deus em seu reino. Mas talvez o seu cansaço seja de outra ordem. Seja de você ter esquecido antigas verdades, mas que o Espírito está aqui cantarolando ela para nós na sua doce voz. Por isso eu quero chamar você a crer que Cristo vive sempre intercedendo para que a sua igreja seja totalmente salva. Cristo, Ele ora por mim e por você, para que a sua igreja seja tudo aquilo que Ele a salvou para ser. Ele ora para que o Pai nos capacite para exercermos as nossas vocações, cumprindo seus propósitos salvíficos superiores. O que nos indica que todas as nossas vocações, todas as funções que você exerce, seja porque você simplesmente é crente, ou seja porque você já recebeu e entendeu o seu dom no corpo de Cristo, tudo isso está conectado com a grande história da salvação, os propósitos superiores de Cristo. Cristo também ora para que você perceba e receba mais e mais os frutos da graça dele. Para que o seu amor por Deus e pelo próximo também aumente, te capacitando para a boa obra. Para que você avance na santificação pessoal, abandonando pecados escondidos. Cristo ora para que você possa suportar nos dias maus, para que o capacite e capacite a sua igreja para toda boa obra, a obra que Ele requer de nós. E é por isso que eu quero finalizar com algumas mais lições. Eu quero falar com pais e mães, maridos e esposas. Deixa eu lhe lembrar de uma coisa. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Com fé, santifique a sua oração. Santifique a sua casa, o seu lar, com a oração bíblica. Exorte seus filhos como discípulos que são, que você quer conduzir ao céu, e não para mostrar para as pessoas o que você tem de bonitinho em casa, de certinho,
de organizado, de inteligência. Discípulos para o céu. É isso que Cristo lhe capacita. Cristo capacita você para servir em seu lar com aquilo que você não foi treinado pelos seus pais. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é extremamente difícil, no meio das muitas vozes do nosso mundo, acreditar que a vocação materna e a vocação de ser esposa e auxiliar muitas vezes senta o seu coração a olhar para isso com desprezo, como que uma tarefa menor. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, isso jamais foi visto assim. São funções diferentes para o mesmo propósito superior. Conduzir o nosso lar aos pés de Cristo, para que Cristo seja exaltado ao serviço em nossa família. Cristo capacita você para servir melhor no seu lar. Em meio àquela rotina, eu sei. Tendo que pular uma pilha de brinquedos, às vezes, quando vai entrar em casa depois de um domingo à noite. Mas seja fiel. Casamento e filhos são escolas do Espírito para nos fazer entender como nós somos amados por Deus, apesar dos nossos pecados. E ao mesmo tempo uma forja. Ele deixará mais afiado para obras ainda maiores. Mas eu quero falar com os jovens também. No Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Por isso, jovens, louve a Deus pela segunda-feira, tanto quanto pelo sextou. Cristo lhe capacita para a boa obra que Ele lhe chamou. E eu não estou me referindo aqui apenas àquilo que você deve exercer nas suas vocações no corpo de Cristo. Porque nós não vamos fazer essa divisão. Essa divisão não é boa. Você recebeu múltiplas vocações. Algumas são dentro do corpo de Cristo. Outras vai ser lá do lado de fora. E você tem que exercer com a mesma excelência, com a mesma dedicação. Por isso, eu ganhei uma vez num computador, muito tempo atrás, ele veio com adesivo já. E lá tem, agradeça pela segunda-feira. E foi isso que me motivou a colocar. Foi de Felipe que eu ganhei esse computador. Louve a Deus pela segunda-feira, tanto quanto sextou. Porque ali é onde você vai exercer aquilo para o que Cristo te chamou e te capacitou. Não perca o treinamento com a palavra de Cristo. Ele é quem te capacitará para vencer o maligno. Por isso, jovem, tome cuidado com a sua vida espiritual. Enquanto você ainda não casou, principalmente. Porque os hábitos que você já conseguiu sedimentar nesse momento vão ser de grande valia, de grande ajuda para quando você entrar no seu casamento. Por isso, solidifique a sua devoção ao Senhor, o serviço a Cristo em sua igreja. Porque, veja, é exatamente essa ordem da criação. Primeiro, você entende quem você é diante de Deus. Depois você recebe uma função. E só depois é que você casa. Não tenta pular essas etapas que vai dar errado, vai complicar, vai ficar confuso no meio do caminho. Por isso, sedimenta a tua relação com Cristo na palavra para que você vença o maligno. As pressões do ambiente de trabalho têm aumentado e têm atrapalhado você. Preste atenção nisso, jovem. Eu estou falando com você. Você está vivendo situações dentro do teu ambiente de trabalho que te dão ótimas oportunidades para fazer pequenas concessões. Cristo quer que você experimente da sua graça de maneira especial nesses momentos. Por isso eu lhe encorajo, faça a coisa certa. E não impeça Cristo de manifestar a você e a seus colegas de bancada
a sua graça na sua vida. Faça a coisa certa. Em seu tempo de preparação e estudo, não se esqueça, Cristo está intercedendo por você nessa tarefa também. O mesmo que capacitou Davi para suas batalhas, aquela multidão de assunto, aquela multidão de livros. Creia, caminhe certo, faça as coisas dentro da sua rotina. Cristo há de honrá-lo, lhe capacitando. E é por isso que o apóstolo fala: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Mas eu ainda tenho uma última aplicação para todos nós. Há um propósito superior a ser experimentado e vivido por nós, igreja. E não é, como o nosso pastor falou, porque nós estamos mudando de lugar. Creia, Deus está intervindo na história da igreja para cumprir esse propósito superior. Por isso, a nossa vocação diária aponta para o mundo perfeito que Cristo trará em seu retorno, como diz Michael Gorin. A minha e a sua vocação deve ser exercida como quem quer que o reino de Cristo seja visto. Cumpra suas vocações com essa santa expectativa. E talvez a segunda-feira vai mudar um pouquinho também de conotação. Ore todos os dias pelos seus ambientes de trabalho e as pessoas com quem você convive lá. Ore pelo seu lar. Para de tentar fazer com que as coisas, pela força do seu braço, elas entrem em eixo. Não vai dar certo. Mas também não vai ser como aquela antiga série Sabrina, a feiticeira, que piscadinhos de olhos as coisas vão entrar no lugar. Não, eu não estou falando da oração para isso. Eu estou falando, queridos irmãos, de uma dependência para que a tua vida entre em ordem pelo poder das Sagradas Escrituras, que comunica ao nosso coração e que faz com que o caos interior ele ganhe essa ordem necessária. As coisas com o filho não estão tão bem organizadas. Comece pela oração. Há um puritano que dizia: mais do que orar a Deus pedindo, mais do que falar ao seu filho sobre Deus, melhor dizendo, fale sobre seu filho com Deus. Essa expressão ela me faz pensar como que nós precisamos, em todos os nossos ambientes, e principalmente no nosso evangelismo, seja os discípulos de casa, seja os discípulos de fora, como que nós precisamos conversar com Deus sobre essas pessoas. Mas normalmente a gente quer inverter a ordem. A gente quer ir na força do nosso próprio braço. A gente quer convencer as pessoas. Eu quero que meu marido mude, mas tu não ora por ele. Eu quero que minha esposa pare de ser queixosa. Ore por ela. Deixa Cristo agir. Sai da frente. No seu ambiente de trabalho é a mesma coisa, irmão. Tem alguém lá que está te incomodando, está te pressionando? Não tem remédio melhor para inimigo do que orar pela conversão dele. Já pensou nisso? Quer que teu inimigo pare de te incomodar? Pede ao Senhor: Senhor, muda o coração desse homem, muda o coração dessa mulher. Talvez o seu primeiro seja o seu coração que Deus vai mudar nessa oração. Ao fim da vida, nós não precisamos provar o gosto amargo do vazio ou o desespero de uma alma sem redenção. Podemos, como Davi, descansar na certeza de que a graça de Deus interveio e resgatou a nossa história. A nossa esperança, queridos irmãos, não está
nos esforços próprios, mas no Senhor que transforma as nossas trevas em luz. Que os meus dias, que os teus dias, não terminem como um lamento, como nós vimos na poesia de Hopkins, mas como um cântico glorioso da salvação em Cristo Jesus, como nós vemos na vida de Davi. Eu quero chamar você a orar. Não há nada melhor para pecadores do que orar. Buscar Cristo em sua santidade. Buscar a Cristo na sua força. Talvez muitas coisas que foram ditas aqui são coisas que você precisa conversar melhor com o Senhor. Deixa eu lhe lembrar só disso. Se Cristo está há 2026 anos orando sem parar por você, para que você se torne tudo aquilo que Ele salvou você para ser, será que Ele não está disposto a atender as tuas orações também? Peça ao Senhor. Ore junto comigo. Bendito Cristo, como é bom nós estarmos aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra, sendo encorajados por ela, capacitados por ela, Senhor Deus, a olhar para a história da redenção e ver que é muito maior, mas que nós fomos incluídos nisso, pelo Teu sangue. O Senhor nos colocou nessa jornada. Por isso, Pai, eu quero clamar ao Senhor junto com a nossa igreja. Faz-nos viver, Senhor Deus, para esse propósito superior. Nos ajuda, Cristo, a não sermos detidos pelos nossos desejos, apetites e confortos, mas adestra a nossa mão para a batalha, Pai. O Senhor deu provas, evidências, e nós já experimentamos ela também na nossa história. Por isso, Pai, em nome de Jesus, não deixa com que o Teu povo esmoreça, escorregue, retroceda, mas pelo contrário, nos faz levantar, Senhor Deus, dessas cadeiras, prontos não apenas para segunda-feira, não apenas para sexta-feira, mas para viver, Senhor Deus, uma vida inteira glorificando o Teu nome, nos alegrando no Senhor. Cumpre essa obra que o Senhor iniciou em nós, para que o Teu santo nome seja exaltado na Tua igreja e em todos aqueles que o Senhor quer salvar. Em nome de Jesus. Amém.